Vamos receber o nosso líder com uma calorosa salva de palmas. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Ainda em pé, como estamos, eu convido os irmãos que trouxeram as suas Bíblias para lermos um versículo na Palavra de Deus. Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 13. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por estar participando dos festejos dos 75 anos de fundação história da Assembleia de Deus em Volta Redonda. Louvar a Deus pela vida do presidente desta igreja, pastor Rinaldo Dias, sua esposa. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros do ministério da igreja, a começar pelos dirigentes de congregação, pastores auxiliares, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias. Louvar a Deus pela vida de todos aqueles que tão bem cantaram louvores ao Senhor. Parabéns às crianças, parabéns aos adolescentes, parabéns à mocidade, parabéns às irmãs da CIB. Deus está sendo glorificado nesta tarde. Pastor Rinaldo poderia realizar essa festa apenas na igreja, muito mais cômodo, mas sentiu da parte do Senhor nos reunir nesta praça pública. Este é um equipamento de espaço público, para que nós, fora das quatro paredes, viéssemos bradar aqui que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe as autoridades que se fazem presentes, do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Deus abençoe o pastor Everaldo, nosso presidente nacional do Partido Social Cristão, o PSC, também de seu filho, esposa, nora, enfim, a todos os irmãos e irmãs, feliz de poder rever aqui o pastor Suete, está de coração novo, agora ajustando a máquina, vai a 500, se Deus quiser. Deus abençoe o pastor Diniz, saudando esses homens, saúdo todos os decanos ou obreiros antigos desse campo de trabalho. Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 13, e o versículo de número 8. Deus colocou esta palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 8 diz assim: Jesus Cristo
é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Todos que me ouvem nesta tarde, repitam comigo esta palavra. 1, 2, 3. Maravilha, vamos ver se fica ainda melhor. Os irmãos desse lado aqui, irmãos e irmãs, que estão me ouvindo, vamos ver quem é que vai ganhar, se é esse lado aqui ou aquele lado ali. Vamos lá, todos os irmãos e irmãs aqui da minha direita. 1, 2, 3. Eu acho que esse lado de cá vai ganhar bonito. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu acho que ganharam. Agora todos juntos, mais uma vez, para todo mundo ouvir esta palavra. Vamos lá. 1, 2, 3. Amém. Antes de assentar, vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor abençoe a ministração da sua palavra mais uma vez. Pastor Suete, vem cá, Horácio. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos e orar para que Deus use de uma maneira maravilhosa o nosso pregador desta noite. Pai Celestial, na presença maravilhosa do Senhor, nós estamos nesta tarde. Agora, Senhor, o teu servo vai fazer uso da tua palavra, que o Senhor possa usar mais uma vez como instrumento santo para transmitir a nós a vontade do coração de Deus. Uma mensagem que venha nos edificar, nos fortalecer, nos animar. Ó Senhor nosso Deus, nós esperamos em Ti, Senhor, e nos colocamos inteiramente à dependência do Espírito Santo, que o Teu servo neste momento se coloque como instrumento nas mãos do Senhor, e a glória de Deus desça sobre este lugar. Amém, Jesus. Amém. Queridos irmãos, podem se assentar, tomar os seus lugares. Os que já estão assentados, permaneçam nos vossos lugares pelos próximos minutos. Nós estamos vivendo em um mundo de constantes mudanças. Esta sociedade em que nós estamos vivendo passam por profundas mudanças. O Poder Legislativo nunca trabalhou tanto como está trabalhando nos dias atuais, mudando leis. Isso porque os valores e os interesses da coletividade estão em constante mutação. E isto atinge diretamente a nossa forma de viver. Esta mudança, eu fui na UTI desse hospital, juntamente com o pai e a mãe, para orar aquela moça. E quando eu cheguei,
ela estava com a morte cerebral decretada, mas a aparência dela era de uma pessoa que estivesse dormindo. Até mesmo a respiração dela era absolutamente normal. E eu fiquei intrigado com aquilo e disse, mas ela está respirando normalmente. E o médico disse, pastor, não é que ela está respirando normalmente. Ela está respirando normalmente porque o aparelho que ela está usando é que está fazendo ela respirar. Se desligar esse aparelho, para de funcionar na hora. E assim foi. Hoje em dia, a medicina, ela chegou a tal ponto que você pode manter uma pessoa com o coração funcionando e os pulmões funcionando, mesmo esse coração e esse pulmão já tendo parado. São os avanços da tecnologia e da ciência. Expressões como cyberespaço, digitalização, internet, estão se tornando corriqueiro e comum a cada dia. Nós vivemos em uma sociedade em constante mutação. Veja só, coisas que já mudaram o comportamento e a vida das pessoas e ainda vão mudar. Por exemplo, hoje não se fala mais em CD, vou falar nem de LP, isso nem existe mais. Mas o CD e o DVD também já caíram em desuso. Ninguém mais vende CD e DVD, porque as plataformas digitais já tomaram conta do comportamento e da vida das pessoas, de maneira que você baixa a música no seu celular, ou se não quiser baixar, basta apenas você ter um acesso à internet e vai lá, por exemplo, numa plataforma digital, a Spotify, e você ouve todo tipo de música que você quiser. A Netflix faliu as locadoras, não existe mais locadora. O Booking complicou a vida das agências de turismo. Estava conversando com o pastor Paulo e ele estava dizendo, eu acabei de ir para a América e eu comprei as passagens lá dentro de casa, entrei num tal de decolar lá, apertei direitinho e tal, e comprei a passagem, já foi imprimida, eu fui para o hotel, fui para o aeroporto comprar. O que não falar de WhatsApp? Vou fazer um confessionário aqui, vamos abrir o confessionário. Quem tem o WhatsApp aí, levanta a mão e faz assim, ó, bem alto. Faz assim, faz bem assim, bem assim. Faz assim, quem tem o WhatsApp, levanta a mão e faz assim, bem alto, aqui atrás. Pode confessar, meus irmãos, eu também estou nesse pecado. Qual foi a última vez que você usou o telefone fixo na sua casa? Até mesmo o celular está caindo em desuso. Você usa o tal do Zap Zap. As mídias sociais estão derrubando o índice de pesquisa dos principais veículos de comunicação. O Uber está criando um caso terrível para os taxistas.
A OLX está acabando com os classificados de jornal. Qual foi a última vez que você comprou um jornal para olhar os classificados? Não existe mais isto. O e-mail está falindo a agência dos Correios. Não se manda mais carta para ninguém. A nuvem acabou com os HDs, com os pendrives. O YouTube está acabando com a vida das televisões. Com o banco online, você não precisa mais ir no banco para falar com gente, a não ser medida de necessidade, porque isso tudo é online. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu entrei numa agência bancária, deve ter uns 10 anos. Porque os gerentes também contactam conosco via online. A verdade é que o mundo está numa constante mutação. Me lembro de uma história que eu li, em que um jovem perguntou para o seu vovô e disse: vovô, como é que você conseguiu viver antes? Sem tecnologia, sem smartphone, sem internet, sem computador, sem TV de plasma ou de LED, sem rede social. Como é que a sua vida devia ser muito chata? Sem drones, sem celulares, tablets, notebook, laptop e por aí vai. E o vovô respondeu, o seu avô respondeu e disse: e como é que a sua geração está vivendo hoje? Sem oração, sem compaixão, sem honra, sem respeito, sem esforço, sem modéstia, sem responsabilidades. Esta escritura que nós temos acabado de ler, ela nos reporta a um acontecimento que estava surgindo no seio da igreja primitiva. Muitos judeus, judaizantes, haviam se convertido ao Evangelho, mas ainda queriam viver sob a prática do judaísmo. É por isso que eles eram conhecidos também como hebreus. Então, diante desta realidade, o escritor aos Hebreus, ele estabelece um argumento de que voltar à prática do judaísmo era o mesmo que descartar a presença, o ministério, a dispensação da vinda do Messias. E é nesse contexto que ele defende a identidade messiânica de Jesus Cristo. E ao argumentar que Jesus Cristo era o ungido de Deus, o Messias esperado, este autor da epístola aos Hebreus, ele acaba por firmar a imutabilidade de Deus. E eu quero destacar nesta noite, para deixar assentado no vosso coração, que a despeito de todas as mudanças que nós estamos vendo no mundo, há alguém que não mudou
e nem mudará. O nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou no passado, Ele continua a operar no presente. E no futuro, Ele continuará sendo o mesmo. Não importa quais mudanças e quais são as perspectivas do que poderá acontecer nos próximos anos, no Brasil e no mundo. Se você tem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, fique tranquilo, porque isto aqui pode virar de ponta cabeça, mas as promessas de Deus permanecerão de pé sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele é o mesmo! Ontem, hoje e eternamente. Diga a alguém que está do seu lado, olhe para ele e diga assim: fica tranquilo, o teu futuro está nas mãos de Deus. Fale para alguém que está do seu lado: fique tranquilo, o teu futuro está nas mãos de Deus. O salmista disse: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Eu venho aqui dizer a você, que se você permanecer colocando Jesus em primeiro lugar na história da sua vida, Ele está se responsabilizando de cuidar de você até o último minuto da sua existência. Não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar emprego para você, não vai faltar a bênção da saúde, não vai faltar os anjos do Senhor te protegendo e te guardando, não vai faltar a manifestação do Espírito Santo no seio da igreja, não vai faltar salvação, não vai faltar cura, não vai faltar libertação, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e permanecerá sendo eternamente. O nosso Deus, Ele vive num eterno presente. Para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é de eternidade a eternidade. Então, eu e você estamos presos ao tempo, presente, passado e quem sabe futuro. Mas o nosso Deus não. A gente só enxerga até a curva, Deus enxerga após a curva. A gente vê as coisas sob o ponto de vista horizontal, Deus olha as coisas sobre o ponto de vista vertical. Jesus Cristo é o mesmo, em primeiro lugar, porque a sua palavra nunca muda. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o mesmo, porque a sua palavra nunca muda. Passarão os tempos, os anos, as dispensações, mas esta palavra permanecerá para sempre.
Ele zela pela sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Por isso nós temos segurança no nosso futuro. Porque Ele, Jesus mesmo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? No final desse dia, levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e o versículo 25 diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Diga comigo assim: a palavra do Senhor permanece para sempre. Diga bem alto: a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus Cristo nunca muda. Em segundo lugar, porque Ele é um Deus eterno. Tudo muda. E a tendência das coisas é cada vez mais se deteriorar. Não tem nada nesta criação que permaneça para sempre. Nem mesmo o homem, ou a pessoa humana, que é a obra-prima da criação de Deus. Todos nós, um dia, vamos partir para a eternidade. O oceano está perdendo água. As nuvens se evaporam por causa dos raios do sol. O sol a todo momento está perdendo a sua massa. O corpo humano cada dia mais envelhece. Os nossos pensamentos, desejos, aspirações, desígnios e planos, todas as horas, todos os momentos estão mudando. Tudo que é criado não é eterno e por isso está sujeito às mudanças. Mas o nosso Deus nunca muda, porque Ele é eterno. Ele não está preso a nenhuma ordem cronológica. Ele é eterno e existe fora das restrições dos tempos. O Salmo de número 33 e o versículo 11 diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do coração de Deus são de geração em geração. O Salmo 90, o versículo 2 ao 4 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como os dias de ontem, que passou, e como a vigília da noite. O Salmo de número 102, o versículo 12 e o versículo 25 ao 28 diz assim: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória é de geração em geração. O versículo 25 em diante diz: desde a antiguidade tu fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como uma roupa, ficarão mudados. Porém,
tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente firmada perante a tua presença. Levante a sua mão, glorifique a Deus pela sua palavra, porque a sua palavra permanece para sempre. Em terceiro lugar, Jesus Cristo nunca muda, porque Ele é o Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. Diga comigo isso bem alto: Jesus Cristo. Não, diga bem alto: Jesus Cristo nunca muda, porque Ele é o mesmo Senhor. Ele é o mesmo Senhor. Ele é o mesmo Senhor. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, está escrito: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deixa eu falar alguma coisa sobre o que significa o senhorio de Cristo. Quando nós falamos sobre senhorio, ou seja, sobre poder, dominação, nós não podemos deixar de citar dois pressupostos. O primeiro, autoridade. O segundo, poder. Diga comigo assim: autoridade. Diga bem alto: autoridade. Poder. Mais uma vez: autoridade. Poder. Agora só vocês, bem alto. Mais uma vez, bem alto. Há muitos anos atrás, aproximadamente uns 20 anos atrás, eu ouvia o reverendo Nilson do Amaral Fanini. Ele foi a Madureira participar de uns festejos da igreja, e ele foi convidado para trazer uma palavra de Deus. E foi dada a oportunidade a ele, e ele ministrando lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Ele falou dentro dessa palavra, e ele contou uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Ele disse que foi convidado a participar de uma cruzada evangelística numa cidade do interior do Brasil. E ele saiu e foi de condução aqui no estado de Minas Gerais. E quando ele chegou, era uma cidade bem dentro assim, distante e não conhecida, e ele naquele tempo não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha nada, era mais ou menos no mapa e na raça. E ele viajou com alguns irmãos da sua igreja, e em dado momento, um irmão que dizia que conhecia a estrada se perdeu, e ele andou muito tempo.
E o irmão confessou e disse: pastor, eu não sei mais onde é que eu estou. Será que o senhor poderia perguntar a alguém, porque eu estou perdido? E o pastor, preocupado, diz: meu Deus, os irmãos estão me esperando lá. E ele estava numa estrada federal, e enquanto eles estavam passando assim, falando, ele avistou um posto da polícia rodoviária federal, e ele parou ali, e perguntou para aquele policial: amigo, eu preciso ir na cidade tal, eu estou totalmente perdido, como é que eu faço para chegar lá? E aquele policial então estava explicando a ele como é que ia chegar. Disse: o senhor não está tão errado não, o senhor andou muito, o senhor tem que voltar por aqui, depois uns 30 quilômetros, foi explicando direitinho. No que ele está explicando, o policial olhou assim, quando viu uma carretona dessas aqui, de 5 ou 6 eixos, e ele percebeu que aquela carreta vinha vindo bem longe. E aí ele disse: ô pastor, espera um pouquinho só, eu preciso fazer atender uma ocorrência aqui, aguarda um pouquinho, eu vou acabar de explicar ao senhor, só espera um pouquinho aqui. E ele ficou esperando, e está vendo aquela carreta vindo com toda a força. Ele era um homem assim de mais ou menos 1,5 metro de altura, baixinho, gordinho. E ele foi lá para o meio da estrada, e à medida que o carro ia se aproximando, ou seja, aquele caminhão, ele, no meio da pista, levantou as mãos e mandou aquela carreta e aquele motorista parar. E a carreta, com toda a força que tinha, quando chegou faltando 50 metros da frente do policial, a carreta, o motorista encostou, e ele foi ali, pediu alguns documentos, e enquanto ele está falando isso, o pastor Nilson Fanini entendeu o que significava: é me dado todo o poder e autoridade. Aquela carreta tinha poder, mas o policial tinha autoridade. E o poder se rende à autoridade. Sabe o que é fantástico? É que o meu Jesus e o teu Jesus, ele tem poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Diga assim: Jesus Cristo é o mesmo, porque ele tem poder e autoridade. Eu quero saber, no final deste dia, se tem alguém que depois de ouvir os louvores e cânticos, quer entregar a sua vida para aquele que tem todo o poder e autoridade. É impossível chamar você até aqui, mas se você quer entregar a sua vida para Jesus, este que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, eu quero pedir a você que aonde você estiver, levante uma das suas mãos para o céu. Se quiser, levante as duas mãos. Eu não posso enxergar daqui, mas tem alguém que está ao seu lado. Ele poderá te ajudar agora. É um irmão ou uma irmã. Então, você que está aceitando Jesus como Salvador da sua vida, não adianta você ter religião. Religião não resolve problema de ninguém. Não adianta você frequentar uma igreja, porque a igreja não tem poder de resolver o teu problema. O teu problema é salvação. E salvação, só Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para transformar a sua vida em uma nova criatura. Então, se você está aceitando Jesus,
Eu queria pedir aos irmãos da igreja, irmãos e irmãs, que estão ao lado de alguém que você não conhece, você pode ajudar essa pessoa agora mesmo a entregar a sua vida para o Senhor. Se você está aqui, levantou a sua mão, eu peço que você levante-se do seu lugar. Eu vou orar e pedir que o Senhor Jesus faça aquilo que só Ele pode fazer, que é salvar a sua vida, transformar a tua existência e te fazer uma nova criatura. Aonde você estiver agora, este irmão ou essa irmã que está ao seu lado, esse convite também é extensivo para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Aproveita no dia de hoje, na comemoração do 75º aniversário desta igreja, e volta para os caminhos do Senhor. Volta para os braços de Deus. Receba novamente o toque e a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu vou orar agora. Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, aqueles irmãos e irmãs que estão se rendendo aos teus pés, renovando a sua aliança, eu peço agora, glorioso Espírito Santo, tu que estás neste lugar, entra nesses corações e faz aquilo que só a tua palavra pode fazer. Transforma-lhes em uma nova criatura. Eu apresento também aquelas pessoas que estão aceitando Jesus como Salvador pela primeira vez na sua existência. Pai Celestial, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, para que eles possam ter o direito de entrar na Nova Jerusalém pela porta, e a porta é Jesus. Nós oramos e te agradecemos, não só hoje, mas para sempre. E toda a igreja diga comigo. Agora eu quero pedir a toda a igreja que está presente nesse lugar, que você se levantasse aonde você estiver. Fique em pé, todos que me ouvem, porque chegou o momento mais importante desta reunião, que é o momento em que nós vamos clamar ao Senhor. O Rio de Janeiro é uma terra doente, o Brasil é uma nação ferida, mas a palavra de Deus diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Eu ainda creio que quando a igreja se levanta para buscar ao Senhor, o avivamento chega. O Brasil precisa de um avivamento. Em primeiro lugar, no seio da igreja, nós precisamos desse avivamento. Os crentes cheios do Espírito Santo anseiam pelo avivamento, mas o Brasil também precisa desse avivamento. Então nós vamos aproveitar que estamos neste lugar. Esse estádio hoje é uma casa de oração, é um santuário aonde Deus está sendo glorificado. Eu queria que você agora, por favor, levantasse as suas mãos para o céu e você clamasse ao Senhor, em primeiro lugar, pelo Brasil, em segundo lugar, pela igreja evangélica no Brasil, pelos pastores, pelos obreiros, pelos missionários.
mas que você orasse também em favor da sua casa, do seu lar, para que a paz reine e a prosperidade seja experimentada na sua vida e na vida da sua descendência. Você vai orar também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Volta Redonda, Ministério de Madureira, para que o Deus que esteve com os homens de Deus que por aqui passaram e com aqueles que estão presidindo e dirigindo esta igreja, para que Deus continue com eles, protegendo, guardando, dando sabedoria, dando coragem, dando intrepidez, mas principalmente dando a eles uma porção dobrada do Espírito Santo. Então, agora, todos que estão neste estádio, aqueles que me ouvem, levante uma de suas mãos ou as suas duas mãos para o céu, em sinal de dependência. Feche os seus olhos e faça a sua oração agora. Eu não vou orar daqui do microfone, eu quero ouvir toda a igreja reunida nesse lugar, clamando ao Senhor, aquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e comece a buscar ao Senhor agora, todos, inclusive aqui em cima no púlpito, toda a igreja orando. Deixa Deus ouvir a tua voz.
Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu de estrelas pontilhados, o céu de estrelas pontilhados, o seu poder, mostrando a criação. Cante bem alto. Oh, então minha a ti, Senhor, quão Jesus vier em glória e ao lar celeste e ao lar então me transportar eu adorarei prostrado e para sempre. Prostrado e paz. Quão grande és tu, meu Deus! Meu Deus, hei de cantar. Meu Deus, hei de cantar. Oh, somente a igreja, cante comigo. Mais uma vez, com um conjunto, vamos lá. Então minha canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Minha alma canta, Senhor, quão grande
Coloque a mão no teu coração. Coloque a sua mão no teu coração. Eu vou abençoar a todos aqui, em nome de Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração. Por favor, permaneça em silêncio. Que o Senhor esteja à tua frente, para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja atrás de ti, para impedir que homens maus e perversos não te armem ciladas. Que o Senhor esteja ao teu lado, para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja dentro de ti, para te consolares quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti, para te abençoar. Que assim te abençoe e assim te proteja o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que te envia ao mundo para viveres uma nova vida e para fazeres a diferença até Jesus Cristo voltar. E todos digam comigo bem alto: vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Aleluia, nosso jubileu é